E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem, nem tudo são flores no mundo dos métodos diretos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as características da solução e os problemas que podem acontecer. Eu sou o professor Luiz Fernando, da Escola de Química, espero que gostem da aula. Ok, os métodos de eliminação, na teoria, eles podem ser usados para resolver qualquer problema de sistemas lineares. Mas, dependendo do formato do sistema, a acurácia da solução ela pode ser prejudicada e, dependendo do tamanho do sistema, o esforço bruto, o esforço computacional, ele pode sofrer bastante. E aí, portanto, o método pode não passar a ser preferível. É melhor uma outra abordagem. Mas o que significa a perda de acurácia da solução? Bem, quando a gente olhou a metodologia, é possível perceber que sempre as operações de eliminação envolvem a divisão da linha completa pelo coeficiente da diagonal analisada, no caso. E o que pode vir a acontecer? Como tem um processo de divisão, tudo vai depender da magnitude do coeficiente na diagonal AI. E dessa forma, se o valor de AI ele for muito pequenininho, no momento que você montar o processo e dividir a equação toda por AI, você vai ter números muito grandes na próxima modificação da matriz. E isso pode te dar algum problema na acurácia, porque você passa a perder muita casa decimal, os valores eles não se tornam muito coerentes, mas existe uma forma da gente conseguir reverter isso, que é o processo de escalonamento. Então, existe um paliativo para isso, que é você tentar reescalonar para conseguir manter a acurácia. Mas é um problema que efetivamente é vigente no momento que você realiza a divisão considerando o AI e um número muito pequenininho. Aí você já fez a operação, você já perdeu a acurácia nesse procedimento. E isso por si só já complica, pode vir a complicar a sua vida. A outra situação é quando o coeficiente na diagonal principal ele é nulo. Não dá para a gente então dividir a equação toda pelo coeficiente da diagonal. E essa situação ela impossibilita a aplicação do método de eliminação na sua maneira mais pura. Mas existe também um paliativo. A gente pode sempre aplicar o processo de pivotamento, que é a troca de linhas da matriz. E, portanto, com isso, você vai mudar o coeficiente da diagonal em questão e a solução ela vai poder, então, ocorrer. Note, então, que dois procedimentos eles são saudáveis no momento que você inicia uma solução usando um método direto, que é verificar a necessidade de pivotamento e, sempre que necessário, você realizar o processo de escalonamento. Então, essas são etapas saudáveis dentro dessa solução. Pensando dessa forma, o problema ele pode ficar bem pior. Vamos pensar assim, digamos que existe a possibilidade de perda de acurácia devido a problemas de arredondamento, problema de precisão. Isso é algo que pode acontecer. A situação ela se complica muito, mas muito mesmo, quando analisamos o condicionamento da matriz. Ou seja, se o sistema ele for mal condicionado, qualquer efeito de precisão, de arredondamento, ele afeta muito, mas muito mesmo a solução. Bem, por que isso, né? Apresento a vocês então a definição do que é o número de condicionamento da matriz. Kappa é uma medida de como a resposta final do teu sistema linear ela pode ser afetada por pequenas mudanças que sejam na entrada na definição do próprio sistema linear. Ou seja, problemas com os coeficientes da matriz principal e problemas com o termo fonte. Então, qualquer variaçãozinha que tenha de precisão, de acurácia
nesses dois carinhas aí, podem vir a afetar muito, mas muito mesmo, a solução utilizando os métodos diretos, no caso de matrizes mal condicionadas. Bem, como é que eu consigo definir o que é esse número de condicionamento? Bem, aí a gente vai utilizar as normas. Mas existe uma regrinha, é uma regrinha, assim, digamos que veio mais por experiência do que por documentação, porque eu realmente não encontrei essa documentação. Mas existe um númerozinho mágico para você verificar o condicionamento usando as normas, já a gente vai falar sobre elas, mas o número de condicionamento você pode considerar que quando ele dá em torno aí de 1 até 7, tá? Você pode dizer que o teu sistema está mal condicionado e, portanto, você tem uma carinha feliz. Agora, se o teu número de condicionamento ele der bem mais alto que isso, tá? Eu vou colocar dessa forma aqui, tá? Porque eu não tenho um número exato. Isso daqui depende muito da característica própria de cada sistema linear. Você pode ter certeza que o método direto ele vai sofrer horrores e, portanto, eu não confiaria na solução. E aí eu teria uma carinha triste. Vamos definir um pouquinho mais esse conceito aqui. Bem, a gente vai efetivamente utilizar as normas. E normas elas podem ser de diferentes tipos, mas todas elas elas têm determinadas propriedades. Então, toda norma ela tem que ser positiva, tá? Essa daí é a primeira propriedade. Se efetivamente ela for nula, é porque é uma matriz de coeficientes nulos. Então essa daqui é uma definição também que pode ocorrer com norma. A norma de uma constante multiplicada pela matriz é igual ao valor absoluto dessa constante multiplicado pela norma da matriz. E se eu tenho a soma de duas matrizes, necessariamente, a norma da soma de duas matrizes, necessariamente tem que ser menor ou igual do que a soma das normas das matrizes. O mesmo se aplica com o processo de multiplicação. Se eu tenho a multiplicação de duas matrizes, a norma da multiplicação de duas matrizes, necessariamente ela tem que ser menor ou igual do que a multiplicação das normas das matrizes. Nós que eu posso aplicar esse treco aqui, essas propriedades, não precisa ser exatamente matriz, mas eu poderia aplicar também para vetores. Partindo desse princípio, eu quero entender um pouquinho melhor como vai funcionar a definição e como a perturbação, pequenas mudanças no sistema, elas podem afetar tanto assim a tua solução. Então, para explorar isso, eu vou utilizar essa última regra aqui. Tá? E partir a minha dedução pensando em como as normas elas se aplicam, tá? São diferentes tipos de normas e você pode normas para vetores ou normas para matrizes e como elas podem se comportar. Na verdade, são vários tipos de normas e você pode escolher qual é aquela que mais representa uma determinada situação. Então, não existe uma recomendação exata para qual delas você pode escolher, vai querer escolher, mas essa daqui, por exemplo, é uma norma baseada, eu vou chamar de norma L1, ela é baseada em um somatório das variáveis. Tá? Essa daqui é uma média ponderada e essa daqui é o valor máximo para cada uma das linhas, ou seja, é uma possibilidade de avaliar qual é a pior condição, qual é o maior valor de coeficiente que tenha, ou valor do vetor dentro de cada uma das linhas. Para matrizes, o sistema é bem parecido, mas eu faço o somatório, eu avalio. No caso aqui, a norma L1 é o somatório de todas os coeficientes na linha,
mas eu estou avaliando o valor máximo em cada uma das colunas. A L infinito é a mesma coisa, só que eu estou trocando linhas por colunas, e essa última aqui é uma norma que utiliza uma ponderação, considerando todos os coeficientes que existem. Se eu fosse iniciar qualquer análise, eu iria primeiro pensar no comportamento médio do sistema. Tá? Então, eu normalmente começo com médias ponderadas. Agora, se efetivamente você tem um problema de condicionamento na matriz e esse cara ele tem uma característica única em uma determinada linha, nenhuma das outras linhas tem esse efeito, eu recomendo que utilize uma norma que tem um fator de máximo, porque efetivamente você pode ter um valor médio muito bom, mas quando você avalia o valor máximo dos coeficientes, aí sim se destaca onde está o problema. Então, é só uma recomendação. Você pode utilizar qualquer uma das normas, desde que você seja coerente. Tá? Se está montando um sistema que vai analisar vetores e matrizes, escolheu a norma L1 para vetor, usa L1 para matrizes também. Tá? E o mesmo se aplica para as outras. Beleza, mas eu quero deduzir a proposta, né? E eu lembrando a vocês que eu vou partir dessa estrutura aqui, tá? dessa propriedade de normas. Então, para definir o número de condicionamento, eu vou lembrar o seguinte: olha, gente, o nosso problema é AX igual a B, e eu vou aplicar o processo de norma aqui, e eu sei que AX, se eu aplico a norma disso daqui, necessariamente pela propriedade da norma, isso daqui tem que dar menor do que o produto das normas. Se isso é verdade, eu posso chegar aqui agora e dizer, pelo que a gente viu anteriormente, eu sei que esse produto aqui, olha, é o próprio termo-fonte. Então, disso daqui eu consigo dizer que a norma de B do termo-fonte tem que ser menor ou igual do que as normas, o produto das normas de AX. Ok, agora vamos imaginar que esse processo, vamos guardar essa informação e usar daqui a pouquinho, mas vamos imaginar que esse processo ele possa vir a sofrer alguma perturbação. Perturbação essa, algum arredondamento errado, algum probleminha, e eu vou pegar e aplicar uma perturbação no termo-fonte. Então, supondo uma perturbação no sistema, eu vou dizer que essa perturbação ela é um delta B e ela efetivamente pode vir afetar a solução final. E ela vai afetar em uma determinada variação também. Ou seja, o quanto eu afeto o sistema vai causar uma perturbação na solução também, que eu vou chamar de ΔX. Ok. Então, se eu já estou esperando uma perturbação no termo-fonte que vai vir afetar a solução também, então eu posso reescrever o sistema como AX mais a perturbação que eu já estou esperando igual B mais a perturbação que eu tenho de entrada. Ok, vou pegar e vou reorganizar a estrutura. Só vou fazer um super hiperalgebrismo. AX menos B mais A ΔX menos ΔB. Olha só,
eu sei, pela minha definição, que esse cara daqui necessariamente tem que dar zero. E, portanto, eu consigo chegar à conclusão de que a perturbação do sistema, a solução, a perturbação na solução do sistema, ela pode ser obtida como o inverso da matriz, que não afetou em nada aqui, multiplicado pela perturbação do termofonte. E eu fiz esse procedimento aqui em cima, olha. Eu peguei e usei, na verdade eu vou usar exatamente a mesma ideia, tá? Eu vou aplicar essa regra de novo, só que agora aqui, usando esse cara. Então, o que eu sei é que a perturbação, a norma da perturbação, necessariamente tem que ser menor ou igual do que A menos 1, a norma de A menos 1, multiplicado pela... Perdão. Isso mesmo, não, é ΔX aqui, desculpe. X pela norma de ΔB. Ok, e essa daqui é a minha segunda conclusão. Só que eu vou fazer o seguinte. Nessa expressão que está aqui, eu vou agora acoplar o que eu tenho aqui com esse cara. Eu vou pegar e multiplicar, na verdade eu vou multiplicar por essa equação, né? Multiplicar essa equação por essa expressão que tem aqui, tá? Considerando os lados da própria expressão, tá? Para manter o sentido do sinal de igualdade, de relação aqui. Então, eu vou pegar aqui agora, vou multiplicar por B menor ou igual matriz esse cara daqui vai dar então B ΔX tem que dar menor ou igual, e isso faz todo sentido, do que A X A menos 1 ΔB. A partir dessa expressão aqui, eu consigo avaliar agora uma relação de sensibilidade. Sensibilidade avaliando o próprio termofonte e a solução. E quem vai ser o fator relevante aqui? Vamos dar uma olhada. Esse cara daqui, essa expressão que está aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Delta X, módulo de ΔX, dividido pela solução, menor ou igual menos 1, multiplicado pelo módulo de delta B pelo valor original de B. O que isso daqui me trouxe? Tá. Essa razão aqui é uma ponderação em relação ao quanto é perturbado no sistema em relação à solução que eu espero. O quanto eu tenho de qualquer problema de arredondamento, de precisão, em relação ao original. Ou seja, o quanto a perturbação afeta a solução. E tudo isso daqui é avaliado baseado em um fator, que é justamente esse cara daqui. E essa é a definição justa do número de condicionamento. Então, o número de condicionamento ele pode ser obtido usando uma norma, que é a norma da matriz de coeficiente multiplicado pela norma da sua inversa.
Essa daqui, então, esse é o procedimento para avaliar e estruturar, né, o número de condicionamento, quanto qualquer perturbação no sistema afeta a tua solução. E esse número ele pode ser obtido, na verdade, vocês vão perceber que existem algoritmos já que montam, estruturam e calculam para você o número de condicionamento. Python faz isso dentro do SciPy. E você pode avaliar se o sistema linear está bem preparado ou não para os métodos diretos antes mesmo de começar. Porém, calcular a inversa de matriz é algo bastante custoso, o que acaba tornando esse procedimento uma etapa de depuração, uma etapa onde você tenta uma vez usar o método direto e percebe que não deu certo. Agora você se pergunta, tá, mas por que não deu certo? Primeira aposta, primeira coisa que você tem que pensar, tá, mas qual é o condicionamento da matriz? E aí você calcula as normas e avalia o sistema. Tá? Ele verifica como ele funciona. Eu ainda tenho algumas possibilidades de tentar aí, melhorar a solução do sistema, e é o que a gente chama de solução aprimorada por iteração. Ou seja, em métodos diretos a gente viu que não tem muito para onde fugir, não tem jeito. A cada avaliação, né, cada modificação na entrada, ela pode efetivamente afetar a tua saída, tá, através do condicionamento da matriz. Mas será que eu consigo ter alguma forma de tentar aprimorar essa solução? E sim, na realidade, os métodos iterativos, que é o próximo tópico da próxima aula, eles vieram para isso. É uma tentativa de não se prender aos problemas de arredondamento, problema de condicionamento de matriz, e sempre tentar melhorar a solução sequencialmente. Então, a proposta é realizar uma redução dos erros de arredondamento que possam vir a ter usando o processo iterativo. Então, por iteração. Então, vamos imaginar o seguinte, você tem um gráfico, e esse gráfico aqui é baseado em valores por iteração. Então, eu estou olhando aqui embaixo o número de iterações que estão acontecendo, e eu tenho valores de solução, tá? E eu vou te chamar o seguinte, eu tenho uma solução que é o meu valor de referência, que é a solução exata, é o que eu quero chegar mesmo. Então, existe para mim um ponto de referência, que eu vou colocar aqui embaixo, que é aonde eu espero que esteja a solução exata, tá? Então, esse cara daqui, para mim, é o exato. Mas pode ser que exista um erro associado ao processo iterativo, e eu quero tentar reduzir qualquer erro possível. Então, o que eu espero em relação à solução atual, a solução aproximada a cada iteração? O que eu espero é um padrão dessa forma, atendendo até chegar lá no valor exato. Então, eu vou chamar de x aproximado. Aqui é um setor. Em torno do que eu vou chamar de um delta x, que é o erro atual. Então, desse gráfico aqui, o que eu consigo tirar? Eu sei que o valor aproximado ele vai ser o que eu tenho de exato mais um erro. Então, dentro do processo iterativo, o que
eu preciso estruturar. Tá? Eu preciso pensar se efetivamente eu consigo aprimorar a solução. Então vamos lá, vamos pensar no sistema original. Tá? Só que agora usando uma solução aproximada. Então eu sei que na solução aproximada eu vou ter A de x mais ΔX, que é o erro que existe no momento, que é igual a AX mais A ΔX do erro. E efetivamente, no momento que você tem uma perturbação, você não tem o sistema linear fechadinho, ou seja, eu não tenho, deixa eu escrever aqui no cantinho, x igual a b ainda, esse cara daqui ele tem erro, o que vai acontecer se eu comparo isso ao termo fonte, a vezes a multiplicado por x ao termo fonte? O termo fonte também não vai ser exatamente o mesmo. Tá? Ele também sofre uma alteração, que eu vou chamar de o valor exato, mais uma alteração louca que tem aí. Beleza. Vou pegar então essa expressão final, essa igualdade final, e vou rever. Vamos reescrevê-la. Então eu vou ter agora A de ΔX, igual não, menos ΔB é igual a x menos b. E eu sei que ax menos b, naturalmente, pela definição, considerando que b é o termo fonte original e x é a solução exata do problema, isso daqui tem que dar igual a zero. E aqui entra a característica que eu queria analisar. Eu consigo ver que, então, o erro que existe em qualquer sistema linear, ele vai estar atrelado diretamente ao desvio que existe em relação ao termo fonte. Mas se eu monto um sistema iterativo com a queda dessa perturbação aqui, o processo iterativo, naturalmente, tendo essa queda aqui, ele vai diminuir também o erro. Então, a solução repetitiva desse processo, desse sistema linear aqui, ela pode vir a montar uma estrutura em que a perturbação ela sempre vai tender a um valor menor e, portanto, o erro também vai tender a um valor menor e, portanto, você vai conseguir sempre aprimorar, melhorar a solução do sistema. Essa daqui é a ideia geral do porquê os métodos iterativos eles podem contribuir bastante como uma das alternativas de solução, mas a gente vai conversar sobre métodos iterativos na próxima aula.